Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora trazendo muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já confere aí o programaço de hoje. A neurologia, dentro dessa especialidade médica, é bastante frequente a gente lidar com pacientes com doenças crônicas, né? E que muitas vezes a gente não tem um tratamento curativo, né, a princípio, mas que a gente pode proporcionar tratamentos para o paciente para melhora na qualidade de vida. Na neurologia, nem sempre só o remédio vai dar o resultado. Então, às vezes, a gente precisa, além do medicamento, a gente precisa ter outras abordagens terapêuticas para que a gente consiga ter o resultado esperado àquele paciente. Se a dificuldade é para esticar, vamos trabalhar a extensão. E o fisioterapeuta tem protocolos para isso, para tentar ajudar o máximo, não de forma curativa, e sim de uma forma qualitativa. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E para iniciar este super programa, vamos trazer o nosso parceiraço Oncolog, Clínica de Prevenção e Tratamento de Câncer. Estamos no mês de setembro, o chamado Setembro Amarelo, o mês dedicado à prevenção contra o suicídio. Nos preocupamos tanto com esse tema, um tema delicado para ser falado sobre ele. Mas o mais importante e o que nós nos esquecemos é que nós estamos matando nossas emoções, nós estamos matando os nossos sentimentos, nós estamos esquecendo quem somos nós. Então, nesse mês de prevenção contra o suicídio, o meu convite como psicóloga para você é ter um olhar diretamente no fundo do seu coração sobre você. Quem é você? O que você procura ser? Estamos em tempos em que nos preocupamos tanto em olhar para o outro, nos preocupamos como o outro se veste, como o outro vive, ficamos a maior parte do tempo em redes sociais procurando cuidar da vida dos outros. Então, o meu convite para esse mês de setembro, o mês de conscientização, é sobre isso. Olhe para dentro de você, descubra quem você é, para você realmente cuidar da pessoa mais importante nessa vida, você. E aí, gostaram das dicas da Oncolog de hoje? Sempre faz diferença na nossa vida. Seguimos em frente e chegou o momento de deixarmos vocês informados por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e neste mundo inteiro. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Pé torto congênito. Entenda o que é e como é o tratamento. O procedimento no SUS trata pacientes que nasceram com os pés tortos e envolve a utilização de gesso por várias semanas e uma pequena cirurgia. Diagnóstico errado, porque exames para detectar doenças não são 100% confiáveis. Não devemos deixar de confiar nos exames de diagnóstico, mas entender suas potencialidades e fraquezas é essencial. Como fazer áudio do WhatsApp virar texto? Assistentes virtuais gratuitos conseguem transformar gravações em mensagens escritas diretamente no aplicativo, sem a necessidade de baixar nada.
E aí, minha gente, já estão por dentro, informadíssimos. E o nosso programa só está começando, tem muita coisa boa vindo aí. Vamos dar aquela paradinha e a gente já volta. E a partir de agora, a nossa conversa é sobre saúde, mais uma vez falando sobre reabilitação neurológica e recebendo a visita novamente da fisioterapeuta especialista em reabilitação neurológica, doutora Sandra Lima. Seja bem-vinda. E hoje, muito bem acompanhada pela primeira vez, né, doutora, aqui em nosso programa. Já quero te agradecer muito pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. Doutor José Alexandre Borges, neurologista. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Doutora, eu já vou iniciar conversando, eu tenho muita curiosidade, falar de reabilitação neurológica. Nós tivemos algumas oportunidades já aqui, através da doutora Sandra e através da Reabilitare, inclusive com pacientes. Então, é um assunto que chama muito a nossa atenção, até mesmo porque eu acredito que perder a mobilidade, né, você estar em um estado normal, ter uma vida normal e por uma doença ou por algum fato, você perder a sua autonomia, isso é algo assim que mexe muito com a pessoa. Mas o doutor vivencia isso diariamente, né, doutor, na sua profissão? Sim, sim. A gente observa isso com muita frequência, né? A neurologia, dentro dessa especialidade médica, é bastante frequente a gente lidar com pacientes com doenças crônicas, né? E que muitas vezes a gente não tem um tratamento curativo, né, a princípio, mas que a gente pode proporcionar tratamentos para o paciente para melhora na qualidade de vida, né? E a reabilitação neurológica, ela tem um papel importante e fundamental nessa abordagem terapêutica aos nossos pacientes. Eu costumo dizer aos pacientes que na neurologia nem sempre só o remédio vai dar o resultado. Então, às vezes, a gente precisa, além do medicamento, a gente precisa ter outras abordagens terapêuticas para que a gente consiga ter o resultado esperado àquele paciente, né? Principalmente nessas doenças crônicas, que na grande parte das doenças neurológicas tem essa característica de ser uma doença crônica e que muitas vezes não tem um tratamento curativo. A gente consegue ter melhora clínica, com certeza, mas muitas vezes não uma cura específica. É lógico que tem doenças, cada doença tem a sua característica. Sim. E ela pode também se caracterizar diferentemente em cada paciente. Por isso que a avaliação individual é muito importante, né? Eu conversei um pouquinho antes de nós iniciarmos esse bate-papo, inclusive sobre isso, né? Sobre cada paciente ser único. Sim. E sobre doenças neurológicas também, que eu quero voltar a falar. Mas antes disso, a doutora Sandra, ela pontuou algo muito interessante, que é essa proximidade do neurologista com o fisioterapeuta, que é o responsável pelo tratamento, né, para fazer ali efetivamente o procedimento de reabilitação neurológica. Isso é muito importante, né, doutora Sandra? Com certeza. Porque, como o doutor acabou de citar, além da avaliação de extrema importância e precisa que o neuro acaba realizando no cliente, ele citou algo em relação a medicamentos. Sim. Como ajuda na reabilitação. Um exemplo, às vezes eu pego um paciente com algumas reações involuntárias que a medicação pode ajudar a minimizar para que o fisioterapeuta possa entrar com o protocolo e tentar executar da melhor maneira, não é, doutor? Sim, sim, sim. Espasticidade, um exemplo que atrapalha, às vezes, que a gente consiga chegar em determinado objetivo. Por exemplo, eu estou com um paciente que está com uma tensão, ou seja, tensão não quer errado, uma espasticidade importante de bíceps. E eu não consigo fazer a extensão. Então, eu não posso ficar com aquele cliente 1 ano tentando fazer com que ele realize a extensão. Eu posso, assim que avaliar e observar algo que está limitando não só o cliente, como o fisioterapeuta, o profissional, a executar a amplitude desejada para ganho, a gente chega e fala para o doutor, para o neurologista clínico: olha, doutor, estou com um paciente assim, 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 e estou com grande dificuldade
de realizar essa extensão desse membro ou minimizar um pouco esse padrão forçado. Entendi. Aí é a hora que o doutor fala, não, Sandra, pode reenviá-lo, mandá-lo para meu consultório para que eu possa reavaliá-lo. Entendi, Porque doutora. se o profissional pensar que, lógico, isso não acontece, mas vamos imaginar que sem querer eu fale, não, daqui a um mês melhora, daqui a 2 meses eu acho que eu consigo. Eu vou favorecer uma deformidade para esse membro, porque vai chegar uma hora que ele não vai voltar mais. Sim. Então, a Sandra Lima, como profissional, a gente tem que saber até onde chegar para poder falar, não, eu consigo até aqui, mas eu preciso de uma ajuda de um profissional que tenha a sua especialidade nisso e que, de repente, ele possa ajudar você e me ajudar a evoluir da melhor maneira. É a hora que eu ligo para o doutor José Alexandre e falo, doutor, o cliente está assim, assim, o que eu posso fazer? Não, eu tenho que reavaliar. É uma associação de medicamento e a reabilitação, né, doutor? Porque na verdade isso faz parte também da reabilitação de uma forma geral, né? Terapêutica, neurológica, medicamentosa. E aí quando a gente fala de reabilitação, é uma conduta, é uma abordagem terapêutica também, né? Sim. Por isso que essa abordagem multiprofissional, ela é muito importante, ela é de suma importância, porque o meu tratamento, ele vai complementar o tratamento da fisioterapia, da reabilitação e assim vice-versa. Então, por exemplo, como a Sandra citou, no paciente que tem um tônus aumentado da musculatura, né? Difícil de fazer a flexão do braço. Então, a gente pode lançar mão de medicamentos para tentar amenizar essa hipertonia, reduzir um pouquinho esse tônus da musculatura, para que a gente consiga ter amplitude melhor daquele movimento durante a reabilitação. E, consequentemente, a gente pode ter ganho funcional daquele membro, né? Então, isso é muito importante. Então, por isso que a abordagem multiprofissional, e aí a gente vai ter que avaliar bem a doença, qual é o padrão de doença que o paciente apresenta, qual o diagnóstico, qual a lesão neurológica, será que eu posso gerar esse tipo de intervenção para não causar lesão secundária, né? Será que aquele músculo ou aquele nervo ou aquela articulação é capaz de aguentar esse tipo de intervenção? Então, essa abordagem, a avaliação médica e junto com a reabilitação com a fisioterapia, é de suma importância para que a gente possa analisar esse paciente como um todo, né? E de forma individualizada, porque aí entra outras nuances, né? Porque cada paciente tem a sua, por exemplo, um paciente mais idoso, a gente vai ter uma musculatura um pouco diferente, né? A gente vai ter desgaste da articulação, desgastes ósseos que podem ser próprios da própria faixa etária, né? E diferentemente de um paciente mais jovem, né? Então, isso quer dizer, e também diferentemente da doença, tem doenças que perdem mais musculaturas do que outras, né? Então, a gente vai ter essa nuance individualizada do doente, do paciente, para que a gente possa, então, falar a mesma língua e traçar, né? Desenhar, vamos dizer assim, um protocolo melhor, tanto do ponto de vista medicamentoso, né? Quanto do ponto de vista de reabilitação, para que a gente possa proporcionar algo melhor e individualizado àquele paciente, né? Não existe uma receita de bolo, né, doutor? Cada paciente, ele é único. Justamente. Principalmente nesse caso de recuperar a mobilidade, né? Justamente, cada paciente é único. E aí que está o grande, eu acho que o grande X da questão, o que chama atenção e que nos dá motivação para trabalhar, né? É o que muitas vezes quando a gente olha um paciente, né, a gente vai olhar aquele paciente e falar, como é que eu vou pegar um protocolo que já existe e vou adequar isso ao meu paciente, ao meu cliente, né? Para que eu possa promover aquela situação. E muitas vezes às vezes você vai ter um protocolo terapêutico que já é difundido nos estudos científicos, né? Mas você vai trazer isso para a realidade. Isso é uma arte da medicina, né? Não só da medicina, mas da fisioterapia também, para que a gente possa pegar os protocolos que existem já bem definidos e trazer isso para a realidade daquele doente, daquele paciente. Compreendi. E a gente vai trazer aquele tratamento da melhor forma possível, de forma individualizada. Às vezes são mudanças pequenas que a gente pode fazer nesses protocolos que a gente vai promover um ganho funcional e que muitas vezes, se a gente não analisar o doente de uma forma muito bem perspicaz, a gente não consegue ter esse tratamento efetivo, né, que a gente gosta de proporcionar, né? Sim. Doutora Sandra, você falou algo que me chamou a atenção em relação, você falou, geralmente quando eu não consigo recuperar essa mobilidade desse paciente, eu posso gerar alguma
Deformidade. Deformidade. Então, assim, os requisitos da reabilitação neurológica, dentre eles existe essa questão de você evitar essas deformidades que às vezes pode acontecer, né? Sim. Como às vezes tem crianças que moram longe, né, da cidade e vivem naquela zona rural, né, doutor? Isso acontece muito aqui, né, com o pessoal do nosso interior. Sim, ou adultos que moram também longe, que acabam não tendo acesso ao tratamento correto. Eles acabam vindo, passa pelo neuro, pode até passar pelo fisioterapeuta e falar, não, mas eu não posso dar continuidade com o tratamento todos os dias ou 3 vezes na semana, quem sabe uma vez por mês. E é a hora que você tem que ter a seriedade de falar, olha, uma vez por mês não vai ajudar. Por quê? Isso é importantíssimo. Porque a fisioterapia, ela tem que ser de forma contínua. Por exemplo, se é um cliente que não consegue dobrar ou esticar, ele precisa focar nesse braço. Para ele poder, se a dificuldade é para esticar, vamos trabalhar a extensão. E o fisioterapeuta tem protocolos para isso, para tentar ajudar o máximo, não de forma curativa, e sim de uma forma qualitativa. Só que esse cliente você orienta e ele vai embora. Só que o físio já avaliou e viu o grau de amplitude que ele chegou. E com um mês ele retorna para você, para reavaliá-lo. É a hora que você observa que ele piorou, que a espasticidade dele ficou mais forte ainda. E a hora que a gente tem, como o doutor acabou de citar, temos as articulações que ficam prejudicadas, né, doutor? Tendões, né? Ligamentos. E aí, tem cliente que, às vezes, ele precisa passar até por um procedimento de tenorrafia, às vezes, né? Passa até tenorrafia, ele pode explicar melhor, que é da área do doutor. Estou livre hoje. Eu já quero saber. Mas, assim, são condutas que a gente tem que evitar ao máximo, que esse paciente passe por essa situação, mais uma situação que vai gerar dor, né? De repente... Impedimento de dor também, eu acho que é um dos focos da reabilitação neurológica, Sim, né, isso doutor? é interessante, porque muitas vezes, aí eu faço uma verossimilhança, meio semelhante, por exemplo, quando a gente vai prescrever um remédio, né? Se a gente fala para o paciente, tomar de 8 em 8 horas o tal remédio, mas se o paciente decide por si próprio tomar uma vez ao dia, né? Ou vamos pensar assim, né? Ele não vai ter a mesma eficácia terapêutica. No caso, por exemplo, vamos dar um exemplo com relação a uma infecção, né? Toma antibiótico. Tem que tomar antibiótico de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, por 7 dias, 2 semanas, né? Depende da patologia. Se o paciente resolver tomar uma vez ao dia, a cada 2 dias, a eficácia terapêutica vai ficar prejudicada. Ele não vai tratar de forma adequada. Então, é muito semelhante o que a gente observa também nessas reabilitações, nessa reabilitação também relacionada à fisioterapia neurológica. Que se o paciente não entender que isso é tratamento, não é algo que ele pode, por exemplo, não levar a seriedade, né, dessa forma, Entendi. A gente não vai conseguir... regularidade mesmo a gente do não vai tratamento. Nosso corpo é uma máquina, né, doutor? Precisa dessa... Ele é feito para mexer o nosso Sim. corpo, e a reabilitação, ela proporciona um paciente que tem uma doença neurológica que o limita, ou que de alguma forma aí tem várias doenças que podem causar, né, limitações específicas, a gente precisa. E aí tem muitas nuances diferentes, a depender de cada doença, né, que o paciente apresenta, né, as características. O doutor já falou um pouquinho, aliás, puxou um pouquinho em relação a doenças neurológicas. Eu gostaria de falar, aliás, se for possível, doutor, sobre algumas. O doutor pode falar para a gente? Mas vou pedir para segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos
Estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso, tirando todas as dúvidas e, lógico, adquirindo muito conhecimento com a presença do Dr. José Alexandre Borges. Inclusive, já elogiei o doutor aqui no intervalo, doutor, muito esclarecedor, suas pontuações. Assim, é muito bom conversar com uma pessoa que está tão disposta a compartilhar o seu conhecimento, viu? Gostei muito da sua presença. Eu agradeço. Eu falo que o conhecimento é libertador. Sim. Então, é muito importante. Quanto mais a gente conseguir promover conhecimento para a população, é muito maior, muito melhor para nós, inclusive profissionais da área da saúde, né? Com certeza, e agradecer mais uma vez a doutora Sandra, né, que nos proporciona poder falar sobre reabilitação neurológica, que é algo assim que me chamou muita atenção, doutora, porque toda a presença que eu tive o prazer de ter lá na sua clínica e ter o contato com os pacientes, me contagiei com a motivação deles, com o comprometimento. E a melhor parte, doutora, é sobre acreditar, sabe? Quando você consegue sentir do paciente que ele realmente acredita que ele vai melhorar. Então, assim, isso aí traz aquela energia boa, né? E eu acredito que o resultado final também é outro. Sim, sem dúvida. E você citou algo em relação ao acreditar, que o cliente em si, né, teve momentos que você pôde presenciar do cliente estar alegre, animado e acreditando na possível reabilitação. Sim. Mas eu volto a alertar. Gente, como neurologista clínico é importante. Por quê? Eu tenho clientes também que eram clientes extremamente ativos, que nunca dependeu de ninguém. E a partir do momento que ele acaba deixando de ter um membro funcionante ou um hemicorpo funcionante, a primeira coisa que acontece é o cliente, ele se fecha, começa a ficar deprimido. E a hora que eu, falando da minha experiência, Sandra Lima, eu não consigo reabilitá-lo. Aí, para complicar, às vezes o cliente, além dele ficar triste, deprimido, alguns começam a chorar e não param de chorar, que é a famosa labilidade emocional. Aí é a hora que eu falo, peraí, alguém vai ter que me socorrer, porque a fisioterapia, ela não vai andar. Sim. Ela vai ficar sem caminho. Eu preciso fazer com que esse cliente tenha alguma possibilidade de conseguir executar algo dentro da tua casa, dentro das suas AVDs. E no momento, quando ele entra nesse estágio, aí o doutor José Alexandre entra novamente para poder ajudar. É um tratamento multidisciplinar, né, doutor? Sim, sim. Eu acho que um anda sem o outro, né? Eu acho que precisa dessa equipe mesmo estar aí junta, com foco nesse tratamento desse paciente, né? E a gente olhar para o lado humano, né? Por exemplo, como a Sandra comentou, o paciente que evolui com um transtorno de humor nessa situação. E a gente vê que isso pode acontecer tanto quando o paciente analisa a situação dele mesmo e ele observa que antigamente ele tinha uma autonomia, né, e de repente ele perde essa autonomia por um quadro neurológico, né? Sim. E isso gera realmente um quadro depressivo, isso pode gerar um transtorno de humor, né? E ao mesmo tempo aquela angústia, a ansiedade de querer melhorar, de querer ter ganho funcional com a reabilitação, né? Sim. Então isso tem que ser muito bem orientado ao paciente, que é um trabalho que tem que ser progressivo, gradual, né? E ao mesmo tempo existem doenças neurológicas, lesões neurológicas que podem proporcionar alterações de humor, mas de causa orgânica, de lesão cerebral propriamente dito, né? Sim. É o que a Sandra comentou de labilidade emocional. Tem pacientes que às vezes têm essa capacidade decorrente de lesões neurológicas de perder o controle emocional, muitas vezes, né? E às vezes chorar de forma muitas vezes não controlável, né? Isso acontece muito. Isso pode acontecer. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente pós um AVC, né, um derrame cerebral, que causou uma lesão na região frontal, aqui na região da frente do cérebro, que é uma área responsável pelo controle comportamental, eu posso ter inclusive pacientes agressivos, né? A gente já vivenciou situações, né, Sandra, de pacientes agressivos, que a gente chegou lá para avaliar o paciente, a Sandra chegou lá, depois cheguei para avaliar o paciente,
e o paciente não deixar encostar. Né? E o paciente ser agressivo muitas vezes, mas não que ele queria. Essa agressividade posterior, antes não era, não e aí era, passou a ser. Após um acidente automobilístico, teve lesão na região frontal do cérebro, e isso causou alterações de comportamento ao paciente. E nós tivemos que controlar o comportamento com medicamento. A gente conseguiu controlar o comportamento com medicação, o paciente estabilizou o quadro e a reabilitação veio e nos proporcionou o benefício do paciente. Mas se a gente não tivesse observado essa necessidade de trabalho em conjunto, para que a gente pudesse proporcionar o benefício inicial e para depois a gente ter o benefício posterior com a reabilitação, a gente não teria um paciente, vamos dizer assim, como ele está hoje, já está andando o paciente. Verdade. Né? Então a gente observa que a associação terapêutica, né, é como a gente comenta, né, essa abordagem multiprofissional. Então muitas vezes o paciente ele não quer ter essa iniciativa, mas a lesão cerebral muitas vezes pode proporcionar isso, alterações comportamentais importantes que, como a Sandra falou anteriormente, dificulta realmente o nosso trabalho. E aí a gente tem que usar de artifícios medicamentosos para tentar controlar certos comportamentos. E aí sim a gente vai facilitar todo o tratamento posterior, né, do nosso doente. Né? Garantir a efetividade dos tratamentos, sim, né, sim, doutor? Sim. Finalizamos o bloco anterior eu perguntando ao doutor sobre as doenças neurológicas que podem acarretar essa falta de mobilidade, né, a necessidade de uma reabilitação neurológica. Geralmente, quando você fala de reabilitação neurológica, as pessoas já pensam em AVC, já pensam que é algo que acontece muito, um derrame, um AVC, fala, nossa, uma paralisia facial ou alguma outra patologia mais comum, que a gente ouve falar muito, mas são vastas as doenças que podem acarretar uma falta de mobilidade de algum membro ou algo assim, né, doutor? Sim, e é muito interessante isso, porque é o seguinte, quando a gente fala de neurologia, de cérebro, o cérebro ele tem uma capacidade diferente de outros órgãos, né? Eu costumo dizer, se a gente for parar para analisar o fígado, ele se regenera. Sim. O cérebro já não tem essa capacidade de regeneração, né? E aí, qual é então a questão aí, a chave, né? É o que nós chamamos de neuroplasticidade cerebral. O que vem a ser a neuroplasticidade cerebral, ou a neuroplasticidade, né? É a capacidade do neurônio, que é a célula primordial do cérebro, de se adaptar àquela situação, àquela lesão neurológica primária. E isso pode acontecer tanto no cérebro, como no nervo periférico, essa capacidade de readaptação do cérebro. E aí a gente tem várias doenças que muitas vezes, para a gente promover a melhora clínica, utiliza, vamos dizer assim, né, dessa capacidade do cérebro. E aí vem desde um AVC, o derrame cerebral, após, por exemplo, um traumatismo no crânio encefálico por um acidente, um traumatismo raquimedular, lesão na medula, né? Um paciente que gera, por exemplo, uma fratura de coluna vertebral com lesão na medula, né? Um paciente com uma inflamação do nervo que perde os movimentos, chamada de síndrome de Guillain-Barré. O paciente com uma lesão muscular, muitas vezes, uma miopatia, né? Uma doença da musculatura. Até outras condições que são mais simples, mas que de alguma forma podem se beneficiar com a reabilitação no quesito da neuroplasticidade, como a paralisia facial periférica, até a reabilitação vestibular, que também existe, também, que é uma outra opção para tontura. Enfim, existem uma série de patologias que podem se beneficiar da reabilitação de uma forma ampla, utilizando desse artifício do neurônio, do cérebro, que é a neuroplasticidade. Como a gente não tem, o cérebro não tem a capacidade de regeneração, de promover novo neurônio, de crescer novo neurônio, a capacidade de criar novos caminhos, né, através da neuroplasticidade, ou seja, aquela função que foi lesionada, que foi machucada, que foi perdida naquela área que causou a lesão, o cérebro tenta fazer com que áreas próximas consigam desenvolver. Ele busca outro caminho para tentar corrigir. Isso. Eu costumo dizer ao paciente assim... O corpo humano é fantástico, né, doutor? Eu costumo dizer assim, imagine o paciente, por exemplo, com Cuiabá, Várzea Grande, né? A gente tem a ponte ali. E a ponte, muitas vezes, eu costumo falar muito isso para o paciente com lesão medular, né? Então, imagine o carro que é ir de Cuiabá para Várzea Grande, mas a ponte está ali praticamente destruída. Está só uma pontinha ali da ponte é onde vai passar ali o carro. E muitas vezes não tem como passar. Sim. Então, a gente tem que tentar construir outro caminho para que aquela informação chegue no destino, ou chegue na perna ou no braço. Então, a reabilitação vestibular, a reabilitação com a fisioterapia, ela tem é muito importante nesse sentido,
porque ela vai estimular essa neuroplasticidade. E ela vai construindo esses caminhos. Isso, ela vai tentando ensinar para o cérebro, reensinar para o cérebro, tentar fazer com que o cérebro ache outros caminhos, outras formas, né, pegar aqueles neurônios próximos para tentar fazer aquela função que de alguma forma foi perdida, né, ou foi reduzida, né? Então, isso é muito interessante, isso é muito importante, isso é real. Isso acontece em todos os pacientes neurológicos, independente da idade. É lógico que em pacientes mais jovens, né, a gente vê que essa adaptação ela é maior do que em pacientes... Tipo, é mais ágil, então? A gente percebe essa recuperação, isso, assim. A neuroplasticidade é melhor, ela é mais, vamos dizer assim, ávida, né, mais perceptível nos pacientes mais jovens do que em pacientes de mais idade. Mas isso não quer dizer que o paciente idoso não tenha. Pode acontecer. Ele consegue. Ele pode ter essa capacidade, o cérebro tem essa neuroplasticidade também. Sim. Porém, o paciente idoso, a depender da faixa etária, é um outro processo, né? É uma outra situação, é um outro momento, vamos dizer assim, né? Mas o cérebro tem desse artifício que é sensacional para que a gente possa, e por isso sim a estimulação com a reabilitação, para que a gente possa promover não somente o alongamento da musculatura, mas promover o estímulo necessário para que vias outras sejam, vamos dizer assim, desenvolvidas para que o cérebro ganhe aquela função ou tente pelo menos fazer parecida aquela função que foi perdida, né? E aí tem essas doenças, o AVC, a síndrome de Guillain-Barré, doenças musculares, né? Traumatismo craniano, traumatismo raquimedular e outras patologias neurológicas que existem, que se beneficiam disso, né? E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo fantástico com o doutor José Alexandre e a doutora Sandra Lima. Eu quero falar um pouquinho mais, doutor, mas eu já vou voltar aqui perguntando sobre essa síndrome de Guillain-Barré. Nós tivemos um paciente, inclusive paciente lá da Reabilitare, que deu depoimento também sobre como aconteceu na vida dele, e ele está em fase bem, digamos que ele está melhorando rápido, né? Ele está bem motivado e a gente ficou muito animado com o relato do prognóstico, eu acho que é assim que fala dele. Sim. Mas eu quero puxar um gancho aqui para a doutora Sandra. O que o doutor falou em relação a essa neuroplasticidade, é isso, essa capacidade que a gente tem de encontrar outros caminhos e que a reabilitação neurológica, ela contribui diretamente para isso. Isso aí deve ser um ponto que difere muito da fisioterapia tradicional e a neurológica, né, doutora? Sim, isso é algo que já vem sendo trabalhado por grandes profissionais da área. O que foi citado pelo doutor, o estímulo neuroplástico. É o que a gente procura estar fazendo no dia a dia. Sim. Ou seja, um paciente que teve uma lesão neurológica, que está na fase aguda, lógico, tudo depende da área lesionada. Ele pode ter uma resposta melhor nessa fase aguda, onde tudo está sendo readaptado. E é a hora que o profissional entra com alguns protocolos que vai ajudar a aflorar esses caminhos, né? A qual um deles que nós usamos muito, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é de baixa intensidade. Nós estamos tendo excelentes resultados. Esse procedimento é novo, doutora? Essa estimulação é relativamente nova? Eu não sei quantos profissionais usam hoje em Cuiabá, não tenho essa precisão, mas a Sandra Lima, da Reabilitare, eu uso muito e tenho obtido bons resultados. E o doutor conhece, tanto que às vezes eu pergunto, dependendo do cliente, doutor, posso já entrar com esse protocolo? As coisas não fluem como as pessoas pensam, não, eu vou dar água, ele vai tomar essa água. Mas espera aí. Eu não trabalho sozinha. O quadro clínico tem que ser bem avaliado. E não só pela Sandra. O doutor, ele acaba passando um relato para mim. Olha, Sandra, o paciente está assim, assim, assim. Eu falo, doutor,
O paciente está evoluindo bem. Gostaria de estar entrando com tal protocolo. Entendi. Ainda não é o momento, Sandra. Vamos Segura esperar. um pouquinho. Sim. Porque não é só você colocar umas placas na cabeça do cliente e falar, não, eu posso piorar o quadro clínico Sim. desse paciente. Entendi. Acontece? Acontece. Olha Sim, algumas só. situações. Fica à vontade, doutor. Não, sim, só para complementar, é porque essa neuromodulação, né? Sim. Isso é interessante que através de situações correntes, campo eletromagnético, correntes elétricas, a gente acaba estimulando a neuromodulação, a capacidade de modular o neurônio, estimulando então essa plasticidade cerebral, né? E aí a gente tem que ver o momento certo para se fazer, ou então em situações que às vezes são contraindicadas, algum corrente menor, como a Sandra falou, para a gente não ter, por exemplo, convulsão, em situações que podem acontecer, esse caso, dependendo de como for conduzido o caso, né? Mas a neuromodulação é muito interessante, não só para reabilitação, mas para dor. Aí entra também, de certa forma, é uma reabilitação também, para dor, para outras situações. É um dos objetivos também, Sim. né? Impedimento de dor, como a deformidade, tudo aí faz parte dos objetivos, né, da reabilitação neurológica, além da recuperação da mobilidade, né? Independência do paciente, autonomia. Correto, correto. Isso é de extrema importância que os profissionais procurem, assim, saber projetar, para que essa projeção não complique o cliente lá na frente. Entendi. E a neuroplasticidade, além do TDCS, eu uso muito a parte do laser para acordar neurônios, que é algo que se usa muito, né? O laser também ajuda contribuindo muito na nutrição celular, no impulso neural e outros protocolos que nós temos, interface cérebro e máquina, né, doutor? que vem apresentando excelente resultado no movimento da mão. Então tem N coisas que tudo vai depender. Tecnologia brasileira. Tecnologia brasileira? Olha só que maravilha. Eu ia perguntar agora, eu ia falar, doutora, a tecnologia vem contribuindo muito, né, com essa evolução, esses avanços e também a qualidade dos tratamentos, né? A gente desconhece, mas aqui no Brasil a gente tem muitos centros que desenvolvem essa tecnologia de interface cérebro-máquina, né, para que a gente possa ter benefício, né? E cada vez mais isso tem sido assim, utilizado. Aqui no Brasil a gente tem, fora do Brasil também a gente tem exoesqueletos, né, que são esqueletos que desenvolvem e estimulam também essa neuroplasticidade, né, essa capacidade. E a tendência disso é uma crescente, né? É uma crescente. Enche a gente de esperança, né, doutor? Sim, com certeza. Doutora, eu falei sobre a síndrome de Guillain-Barré. Eu, na realidade, tomei o conhecimento em relação a essa síndrome há pouco tempo, inclusive lá na Reabilitare, e tomei o conhecimento que teve tipo um surto, houve um aumento de casos, diríamos assim. Eu queria saber por quê e se é uma doença nova ou já existe faz tempo. Então, o Guillain-Barré, ele foi descrito por 3 neurologistas, né? São neurologistas não só no Brasil, de fora do país, e na época de 1916 aproximadamente, ali, no início dos anos de 1900, né? 1916. E, a princípio, eles descreveram essa doença após um quadro inflamatório intestinal. Né? O paciente teve um quadro de diarreia. Sim. E aí, depois, eles apresentaram um quadro de fraqueza nos membros inferiores de evolução progressiva. A gente chama de tetaparesia, né? Ou seja, fraqueza nos 4 membros de evolução progressiva com flacidez dos membros, né? E depois eles foram ver que estava muito associado a infecções, principalmente por uma bactéria chamada de Campylobacter jejuni, que gerava um processo inflamatório, uma resposta inflamatória, né? O organismo inflamava para combater essa infecção intestinal, matar essa bactéria, mas o anticorpo que matava a bactéria continuava ali circulando no sangue e identificava a membrana, a bainha de mielina, né, a capa do neurônio, como sendo algo não próprio, como se fosse semelhante à bactéria, ao qual o anticorpo matou há poucos instantes, vamos pensar assim, né? Pouco tempo atrás, questão de dias atrás. E acaba combatendo também, indo lá, inflamando essa capa do nervo, gerando então essa lesão, essa inflamação no nervo, que nós chamamos, que foi descrita como síndrome de Guillain-Barré.
E aí foi descrito depois outros casos, durante todo esse período de tempo, com situações acontecendo não só por essa infecção intestinal, né, pós essa infecção intestinal, porque é uma doença autoimune pós-infecciosa, então o paciente tem infecção, o anticorpo que matou a bactéria ou o vírus, matou ali, mas o anticorpo continua circulando, identifica a proteína, né, na membrana do neurônio como sendo algo semelhante e vai lá e inflama também ali, como se fosse algo estranho, Sim. entende? Por isso que geralmente o Guillain-Barré é um processo inflamatório pós-infeccioso, que geralmente acontece ali poucos dias após, ou até 30 dias após o quadro infeccioso. E isso pode acontecer após infecção intestinal, após uma infecção, por exemplo, viral por outros vírus, após o quadro até pós-cirurgia, né? A gente tem relato na literatura de pacientes que desenvolveu Guillain-Barré pós-estresse cirúrgico, né? Pós-cirurgia. Doutor, mas isso qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Não tem nada que, tipo, é um gatilho, tipo, Então, isso já existe no seu aí é organismo. interessante essa pergunta. Sabe a minha dúvida? Sim, sim, é interessante essa pergunta, Elga, porque assim, a gente acredita que tem um gatilho genético, muitas vezes, para ter essa predisposição. Sim. Por que umas pessoas têm um processo autoimune e outras não, né? Então, a princípio, a gente acredita que tem esse fator, mas qualquer pessoa, de certa forma, estaria suscetível a ter esse processo inflamatório pós um quadro infeccioso, seja ele bacteriano, seja ele infecção viral, isso pode acontecer, né? E, assim, geralmente é uma doença monofásica, ou seja, ela acontece só uma vez, dificilmente a gente vê casos de recorrência na literatura, mas existe raros casos de pacientes que tiveram Guillain-Barré mais de uma vez. Olha só. Existe. Mas o mais frequente é o paciente ter uma inflamação, um quadro de Guillain-Barré uma vez só, né? E a maioria desses tipos de Guillain-Barré, eles são capazes, eles têm condições, os pacientes com a reabilitação adequada, o tratamento adequado, de promover uma reabilitação, de ter melhora clínica no tratamento. É lógico que não é uma melhora clínica assim. Rápido. Rápido. E é 100%? Então, alguns casos tem casos pacientes que recuperam Olha muito que bem. notícia boa. Isso vai depender de como foi essa inflamação, de quanto tempo demorou o diagnóstico, se fez o tratamento para bloquear o anticorpo, que a gente usa um remédio chamado de imunoglobulina, né? Que esse remédio vai lá, ou a plasmaferese, que é lavar o sangue, troca o plasma e tira esse anticorpo, ou um medicamento que vai no sangue para bloquear esse anticorpo, bloqueia esse anticorpo para não inflamar mais o nervo. E aí, consequentemente, eu diminuo a agressão, o tempo de agressão ao nervo. E, consequentemente, o paciente tem uma evolução melhor. E depende muito de onde foi a inflamação. Porque o nervo é o seguinte, ele é como se fosse um fio de cobre. Nós temos a capa, né, e tem por dentro o nervo, a extensão do nervo propriamente dita. Então, quando o processo ele inflama só a capa, é mais fácil da capa ser, vamos dizer assim, refeita. Sim. E a recuperação é muito melhor. A gente chama isso de um processo desmielinizante, né? Que pegou só a mielina, vamos dizer assim. Quando o processo pega dentro da mielina, pega o nervo, a extensão do nervo propriamente dito, que é o axônio, que nós chamamos, é uma lesão mais crítica. É uma lesão mais grave, e aí um prognóstico, o paciente vai recuperando mais lentamente e muitas vezes fica com sequelas maiores. Então, depende muito disso. Essa análise ela é muito importante. Então, de qualquer forma, essa análise, o tratamento precoce, medicamentoso de reabilitação na fisioterapia neurológica, para que a gente possa ter ganhos funcionais e o quanto antes isso for instituído, melhor ao nosso paciente. Que maravilha. Nossa, fiquei animada, né? Porque você tem o contato, o primeiro contato com o paciente, no caso, que a gente teve a oportunidade lá na Reabilitare, e você vê a falta de mobilidade, Sim, você vê sim. o que a doença acarreta. Sim. Então você cria aquela preocupação, você fala, nossa, é algo novo, Sim, né? sim. Está acontecendo um surto, mas que bom que existe essa possibilidade de melhora também. E essa pergunta do surto é interessante. Nós tivemos momentos no Brasil de surtos mesmo de Guillain-Barré. Por exemplo, em 2015, na época do Zika, né, da inflamação, Sim. da infecção pelo Zika vírus, nós tivemos assim um boom grande, um surto muito intenso de Guillain-Barré, pós-infecção pelo Zika vírus, entende? O chikungunya também, pós-dengue, tem casos na literatura frequentes de pós-dengue, pós-Covid. Nós tivemos casos em Cuiabá de Guillain-Barré pós-Covid, pós-vacinação também.
né? Tivemos alguns casos, mas o quadro pós-infeccioso ele é muito mais frequente, né? Mas existe também na literatura de pós-vacinação também. Mas o quadro infeccioso, pós-infecção em si, ele é muito mais frequente. Existe uma prevenção, doutor? A gente não tem uma prevenção. Não tem uma prevenção, né? Na verdade, eu costumo dizer que a prevenção é evitar as infecções. Entendi. Vamos pensar assim, né? Era o que eu pensei na hora. Eu falei, olha, tem que evitar a infecção, né? De qualquer forma. Muitas vezes é difícil, né? Mas Sim, aí a prevenção de evitar a infecção é o cuidado de higiene, né? Evitar algumas situações que aumentam o risco de infecções, né? Sim. Principalmente a infecção intestinal, né? Se tiver comer um alimento que está infectado pela bactéria, né? Enfim, né? Escolher bem, né? Fazer boas escolhas, ter esse cuidado, isso é importante, é um alerta. Sim. Doutora, eu adorei a sua presença, viu? Imagina, eu agradeço. Volte sempre aqui para ter um bate-papo cheio de informação. Eu acho que a informação hoje transforma o mundo, né? Então, a gente ter essa possibilidade, essa oportunidade de ter um profissional como o senhor aqui, batendo esse papo e passando conhecimento para as pessoas, é muito importante. Então, mas eu não vou finalizar ainda. A doutora falou um procedimento, tem racidade, que eu falei, olha, eu vou perguntar para o doutor. Eu falei, olha, você não vai ficar faltando, doutor. Não, mas é um procedimento que geralmente... É um procedimento. Geralmente o ortopedista, eles costumam realizar para, vamos dizer, soltar o tendão, vamos dizer assim, né? Para que a articulação fique mais livre, vamos dizer assim, né? Sim, senão eu vou ficar devendo os telespectadores, né, do que é. Doutor José Alexandre Borges, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Imagina, e volte sempre aqui em nosso programa. Imagina, eu agradeço. E doutora Sandra? A doutora Sandra já é de casa, né? Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Eu que agradeço. Clínica Reabilitar, estamos aí para qualquer eventualidade, para que a gente possa estar desde orientação, a nível de prevenção e reabilitação. Que maravilha. Obrigada. Até a próxima, doutora. Obrigada. Até, doutor. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programa que já está lá à sua disposição e tire todas as suas dúvidas. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.